Olá, meus amores, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, principalmente da saúde mental nesse tempo de reclusão. E espero também que vocês estejam quietinhos em casa. E enquanto a gente não pode se reunir, enquanto a gente não pode estar junto, a gente tenta suprir, tenta consertar esse probleminha que a gente tá passando através das nossas videoaulas, tá? Então eu vou gravar todo dia pra vocês as aulas. Então, assim como eu teria aula hoje à noite com vocês, eu tô gravando, então hoje vocês acessam, tá bom? Tranquilo, vai dar tudo certo, é só uma temporada, um período que logo logo passa. Bom, hoje a gente tem nossa aula de Sociologia, então a gente vai continuar o conteúdo de Sociologia e hoje eu vou falar da introdução à Sociologia. Vou passar alguns conceitos para vocês, algumas nomenclaturas para facilitar o entendimento e que a gente possa cada vez mais dar um passinho de cada vez mais longe no conhecimento e no conteúdo, tá bom? Vamos começar? Todo mundo pronto? Então hoje a gente vai fazer a introdução e vocês vão ver que eu vou falar sobre sistemas e modos de produção hoje com vocês, tá? Vou explicando bem devagar. Se ficar alguma dúvida, não tem problema, me manda o WhatsApp, vocês já têm o meu WhatsApp. Se não quiser perguntar no grupo, não tem problema, me manda no pessoal, me manda no privado, que eu respondo com o maior prazer, com o maior carinho. Tá bom? Os slides, também vou mandar os slides no grupo para vocês, tá? Então vocês vão ter tudo, os slides, o vídeo e uma lista de exercícios que eu tô preparando, que provavelmente até o final da semana eu disponibilizo para vocês, tá bom? Muito foco, muita paciência e muito cuidado nessa temporada e vai dar tudo certo. Logo logo a gente tá reunido de novo em sala, todo mundo junto. Vamos começar então? Então bora! O que a gente vai ver hoje na introdução da Sociologia? A gente vai ver a evolução das transformações humanas ao longo do tempo. Nem sempre vivemos do jeito que vivemos e também não vamos continuar a viver dessa forma nos próximos anos. É normal das relações humanas, é normal das sociedades evoluírem e se readaptarem ao longo dos anos, ao longo dos séculos, tá? Então, se a gente muda como ser humano, se a sociedade muda como coletivo, a forma como a gente vive também vai mudar. Por isso que nós temos ao longo dessa história, que é longa, vários modos de produção, vários sistemas de produção, tá bom? E quais sistemas a gente vai estudar hoje? Nós vamos estudar hoje o sistema da idade dos metais, que é o sistema primitivo, vou falar mais aprofundado dele. Depois, quando a gente evolui, a gente sai daquela idade da pedra, a gente passa a escravizar outros povos. E a gente entra no escravismo. Logo depois do escravismo, a gente passa por algumas transformações e precisamos nos fechar em feudos. Não sei se a professora já passou, mas do feudalismo, entramos nele. E logo com o fim do feudalismo, começa a surgir uma nova forma de reorganização. Essa reorganização é centrada em uma coisa, no capital. E a gente começa a entrar no capitalismo, ok? O capitalismo vai durar para sempre? Não, não vai. Nenhum sistema durou, nenhuma transformação é eterna e estamos constantemente em mudança. Professora, quando que vai acabar o capitalismo? Não sei, gente, a bola de cristal ainda não voltou do concerto, tá? Eu vou acertar só o tema da redação, isso eu ainda não sei falar para vocês, mas que estamos vivendo um capitalismo muito diferente do capitalismo que os nossos tataravós viveram, isso é real, isso é verdadeiro. Ok? O capitalismo está cada vez mais rápido, o capitalismo está se reestruturando para tentar sobreviver. Até quando ele vai sobreviver? A gente não tem certeza, tá? Mas uma certeza é certa, que ele não dura para sempre, tá bom? Vamos começar então a ver o primeiro sistema? Então vamos lá. O primeiro sistema, a gente precisa entender que, para entender sistema, precisamos entender a relação do homem, nós, indivíduos, com a natureza que nos cerca. Ao longo da vida humana, nós nos relacionamos com a natureza de maneira muito diferente. E isso é uma das características que vai dar o tom, que vai dar a cara para cada sistema. Essa é uma. A segunda é a relação do homem com a produção. Como que a gente produz? Sempre produzimos computadores do mesmo jeito? Ou vamos mais para trás ainda, a gente sempre produziu comida do mesmo jeito? Hoje vocês plantam todas as comidas que vocês consomem?
ou vocês vão ao mercado comprar as comidas que vocês consomem, tá? Então a nossa relação com a produção também se altera profundamente ao longo da história. Outra relação que também muda do ambiente onde estamos com a forma de produção. Antes, no passado, lá atrás, a gente produzia tanto, retirava tanto da natureza? Acho que não, né? Era bem menos. Por isso que os sistemas, por isso que as relações vão mudando. E no final, a relação entre a gente com os outros indivíduos. A gente sempre morou numa sociedade dividida por classe social. Hoje a gente é classe social. Ou você pertence à classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Sempre foi classe? Não, não foi sempre que foi classe. Classe é uma concepção moderna, é uma concepção atual de divisão social. Vocês vão ver que antigamente as divisões sociais eram totalmente diferentes. Eram definidas por tribos, ou eram definidas por gênero, ou eram definidas por capacidade, tá? Então, isso tudo se altera. Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida, não esquece, meu inbox. Então, vamos seguir. Vamos ver agora de verdade o primeiro sistema. O primeiro sistema que a gente estuda é o sistema de produção primitivo. O sistema de produção primitivo vai ser seguido pelo sistema de produção escravista. Avança um pouquinho, sistema de produção feudal. Anda mais um pouquinho na história, sistema de produção capitalista. E durante esse sistema de produção capitalista houve uma quebra. Alguns países durante um tempo deixaram de ser capitalistas e se tornaram socialistas. Eu não falei comunista, eu falei socialista, ok? Hoje nós sabemos que pouquíssimos países mantêm esse sistema de produção, tá? Nós temos outros sistemas surgindo, mas esses 5 são os principais sistemas. Hoje, novamente, a maioria do mundo é o quê? Capitalista, tá bom? Então é importante a gente entender essas diferenças, as diferenças dos sistemas, para a gente entender também melhor a história, entender melhor os pensadores sociológicos e entender como chegamos onde chegamos. Então vocês vão ver que na próxima aula a gente vai falar de minorias e maiorias, a gente vai falar das classes marginalizadas, a gente vai falar de gênero, a gente vai falar de raça, de etnia, tá? Então tudo isso nos ajuda a compreender esse sistema de produção. Então vamos lá? Primeiro sistema de produção, o primitivo, lá da idade dos metais, da idade média não, minto, idade das pedras, tá bom? Então lá no Homem das Cavernas, volta lá atrás, como que funcionava essa relação do homem com o meio ambiente, do homem com a produção e do homem com o homem, e do ambiente com a produção? Funcionava basicamente assim: o meio ambiente dava tudo. Então não existiam fábricas, não existiam grandes colheitas, não existia safra, não existia máquinas, não existia nada disso. Tudo que queríamos, teríamos que retirar da natureza, tá? E como que era dividido esse trabalho? Por sexo e por idade, tá? Então o sexo feminino, na maioria das vezes, cuidava das crianças, cuidava da população, da mini sociedade que se vivia, e cuidava da agricultura, da pequena agricultura que eles conseguiam, da colheita. Enquanto os homens mais velhos, não podem ser homens crianças, ok? Cuidavam da parte da caça. Então toda a sociedade se dividia entre quem colhe e quem caça. Após isso era reunido essas duas produções, essas produções eram reunidas e eram divididas entre as sociedades. Como eram sociedades extremamente pequenas, grupos muito pequenos, não existia camada social, não existia concepções de trabalho, não existiam concepções de dinheiro, de quanto vale isso e quanto vale aquilo, nada disso existia, ok? O que existia era apenas a colheita. Eu colho o que a natureza me dá e eu caço o que a natureza me dá. E eu vou sobrevivendo com isso. O que é importante a gente saber no sistema de produção primitivo é que as pessoas, as tribos, as pequenas sociedades eram nômades. O
que significa ser nômade? Significa que elas ficavam mudando de lugar para lugar. Por quê? Porque acabava a colheita. Então vamos pensar, a gente fixou essa nossa pequena comunidade aqui em Bauru. Bauru vai dar para sempre pra gente se a gente não plantar, tá, gente? A gente só colhe o que o ambiente nos dá. Para sempre comida? Não, não vai. Então eu fico mudando. Hoje eu tô em Bauru, daqui a 2 meses eu vou para Piratininga, daqui a 3 eu vou para Agudos, daqui a 4, então eu fico mudando, eu fico me movimentando. Só com o avanço da agricultura é que a gente consegue se fixar. Então a gente começa a construir o conceito de residência, de pertencimento. Eu, Marina, bauruense. Isso tem a ver com pertencimento. Tudo bem até aqui? Vamos continuar? Então vamos. O próximo é o escravista, que nós brasileiros conhecemos muito a fundo, vivenciamos durante muito tempo. O Brasil é um dos países que teve durante o maior tempo o sistema de produção escravista. E o sistema de produção escravista constitui o quê? Utilização de escravos, ok? Então, os escravos geralmente eram povos, populações que foram conquistadas na base da força e na base da violência, não podemos deixar isso de lado. E a partir do momento que foram conquistados, foram retirados todos os direitos à vida que essas pessoas tinham, tá? Então não tem direito do trabalhador e não tem direito à vida. Nada disso existe mais quando você é um escravo, ok? Então isso permanece em algumas localidades. Nós temos escravidões modernas, ok? E não podemos deixar de falar sobre esse sistema de produção onde eu sou considerado um animal, eu não sou considerado um trabalhador, e como animal e como trabalhador eu preciso apenas trabalhar, eu não recebo nada em troca. Tudo bem até aqui? Vamos continuar? Então vamos. O próximo é o feudal. O feudal sim que é da Idade Média. No sistema de produção feudal, a gente tem, no primeiro momento, a relação entre suzeranos e vassalos. Suzerano é quem controla, tudo bem? Quem controla esse feudo são pequenos territórios, e esses territórios são controlados por um senhor feudal. Então, os suzeranos são as pessoas que convivem com esse senhor feudal, e os vassalos são as pessoas que trabalham para esse senhor feudal, tá? Os vassalos, eles vão utilizar a terra do senhor feudal, eles não têm terras. Quem tem terras, quem é proprietário é o senhor feudal. Os vassalos apenas trabalham, e trabalham em troca de quê? De pequenas doses de alimento. Então, eles trabalham em troca de alimentação e, além disso, de proteção, ok? Então, o senhor feudal tem a missão de proteger esses vassalos, de protegê-los principalmente das lutas que estavam acontecendo na Europa. Precisamos lembrar que produção feudal é na Idade Média, a Idade Média é na Europa, tá? Os vassalos, além de trabalharem, não podem deixar a terra do senhor feudal, tá? Eles são obrigados a permanecer no território, porque se é liberada a entrada e a saída, qual a probabilidade das pessoas procurarem senhores feudais melhores? Tá? Era óbvio que todo mundo ia procurar um senhor feudal melhor. Então, não existe essa concepção de entra e sai. Você é do feudo, você pertence ao feudo, tá? Era uma agricultura de subsistência, ou seja, eu planto para sobreviver. Então, eu não planto a mais, não é uma agricultura para sobrar. Por que não pode sobrar? Porque na Idade Média, no feudalismo, não existia a concepção de comércio que a gente conhece hoje, que a gente vivencia hoje. Então, eu quero uma blusinha, eu vou lá na Batista de Carvalho e eu compro uma blusa. Não existia isso. Então, eu produzia uma blusa para eu usar a blusa, ponto. Eu não produzia 2 blusas, uma para mim e uma para vender. Por isso que é subsistência, é para sobreviver, é para continuar existindo, tá? Então, quem tinha que continuar existindo? Quem tinha que sobreviver? O suzerano e os vassalos, tá? E estrutura hierárquica, hierarquia. O que significa hierarquia? Não existe
a possibilidade de eu nascer vassala e me tornar suzerano, ou eu nascer suzerano, nascer herdeiro de suzerano e me tornar vassala. Não existe mobilidade social. Nasci de uma forma, morri dessa mesma forma, ok? Tudo bem até aqui? Então vamos continuar. No capitalismo, que é o que a gente vivencia, que é o que a gente está mais acostumado, que é o que a gente sabe mais, é naturalmente burguesia. Quem é a burguesia? Quem detém o meio de produção, tá? Já vou dar exemplo para ficar um pouquinho mais fácil. E o proletariado que trabalha para a burguesia. Então, você vende a sua força de trabalho. Vamos dar um exemplo muito claro aqui em Bauru. Nelson Pascoaloto, todo mundo conhece. O Nelson Pascoaloto é o quê? O burguês. Por que ele é o burguês? Porque ele detém um meio de produção. Não é ele que tem a empresa? É ele que tem a empresa. Então, ele é o burguês. Ok? Os proletários. Quem são os proletários? Todos que trabalham para o Nelson Pascoaloto. Todos que vendem a sua força de trabalho, a sua inteligência, a sua voz, o seu tempo para o Nelson. Por que que vende? Você vende em troca de um salário, ok? Então, a sua força de trabalho pode ser a força física ou pode ser a força intelectual, é vendida para o Nelson em troca de um salário, tá? Essas relações são assalariadas, então, eu trabalho em troca desse salário, tudo bem? E a gente tem o que a gente chama de predominância de leis do mercado. O que é predominância de leis do mercado? O mercado que vai mandar na economia. Então, vamos pensar novamente no Nelson Pascoaloto. Se o Pascoaloto tá com uma gama gigante, muita gente, tá? Querendo trabalhar para ele vai aumentar o salário? Não, ele não vai, porque se você não tá contente com o salário, tem quem esteja. Então, ele retira você e coloca uma outra pessoa, tá? Agora, vamos pensar o contrário. Se todo mundo decide parar de trabalhar na Pascoaloto, ninguém mais vai trabalhar na Pascoaloto, ninguém. Ele vai aumentar o salário? Provavelmente, porque ele vai precisar segurar os funcionários que estão com ele. Isso é lei de mercado. Quantas vezes vocês já não quiseram alguma coisa que virou moda, tá? E a partir do momento que vocês quiseram essa coisa começou a aumentar o preço. Por quê? Lei da oferta e da procura. Quanto mais procura, tá? Mais caro fica. Quanto menos procura, mais barato fica, tá? Isso funciona muito bem. Então, por que algumas coisas são extremamente baratas e outras são extremamente caras? Geralmente, as coisas caras têm pouca oferta, poucos produtos e muita procura, tá? Tudo bem? Vocês não são da época do Nike Shox, né? O Nike Shox, por que o Nike Shox era caro? Porque tinha pouco Nike Shox e muita gente querendo comprar Nike Shox, então ele era extremamente caro. Tudo bem? Vamos continuar? Então vamos. E a gente entra no sistema de produção socialista. Socialista, não comunista, são coisas diferentes. Você fala lá pra frente, quando eu explicar Marx, a diferença de socialismo e comunismo, tá? Então, no sistema de produção socialista, o que acontece? O Estado, tá? Estado não é governo, tá? Governo é quem está agora, tá? Então, o governo atual é o governo Bolsonaro. O Estado é o país, é a nação Brasil, tá? Então, a nação é responsável por tudo, por todas as riquezas. Então, não existe algo que a gente chama de propriedade privada. Não tem como ser dono de nada, porque o único dono é o Estado, é a nação. Então, não existiria ter casa própria, ter carro próprio, nada disso existe. O que existe é, você tem uma casa que é cedido pelo Estado para você morar. Você trabalha para o Estado, todo mundo trabalha para o Estado, tá? Os planos econômicos e toda a distribuição, desde alimentação até material escolar, roupa, tudo é feito pelo Estado. Então, como que funciona? Você está numa família de 5 pessoas. Essa família de 5 pessoas, para sobreviver um mês, precisa de 50 quilos de carne. Gente, não sei se é isso, tá? Tô chutando.
Então, o que o Estado vai te dar? 50 quilos de carne. Ele vai te dar 60? Não, ele vai te dar 50. Por quê? Você recebeu 50, a família do seu vizinho que recebeu, que tem 5 pessoas, também recebeu 50, e a família do seu outro vizinho que tem 4 pessoas, ou seja, uma pessoa a menos, também recebeu 40, porque é proporcional, ok? Então, toda distribuição é proporcional. A gente precisa do tanto de caos que a gente tem? Não, a gente não precisa. Então, seria feita uma distribuição muito mais igualitária, tá? Entre todos os bens, tá? E ninguém teria mais do que ninguém. Então, nesse sistema de produção, teoricamente, não existem classes sociais, porque todo mundo é igual a todo mundo, ok? Tudo bem até aqui? Aí a gente vai ver mais pra frente, depois que a gente falar de todos os quesitos sociológicos, a diferença entre o sistema de produção socialista e o sistema de produção comunista. Tem algumas diferencinhas. Tudo bem até aqui? Então vamos seguir. Disso, a gente precisa ter em mente algumas coisinhas. Modos de produção é como a sociedade vai se organizar. Então, ela se organiza em torno do capital, ela se organiza em torno do feudo, ela se organiza em torno do escravo. Então, o modo de produção é como essa sociedade se organiza. Já o sistema são as características desse conjunto. Então, vai ser a economia, a política, a sociedade, a religião, todas essas características juntas formam os sistemas de produção que eu falei. Lembra que eu falei de sociedade, eu falei de política, eu não falei de religião, mas eu poderia ter falado de religião. Vamos ver o Brasil agora, vamos dar um exemplo, vamos ficar um pouquinho mais próximo da gente. Brasil 2019, 25, tá, de março, em plena quarentena do coronavírus. Qual é o nosso sistema de produção? Nosso sistema é um sistema capitalista. Por que o nosso sistema é um sistema capitalista? Porque a forma como a gente produz, a forma como a nossa economia funciona é em torno do capital. O nosso modo de produção é capitalista. Hoje, eu até posso ir lá no Walmart, que não é mais Walmart, né, gente? É Big. Eu posso ir lá no Big e falar: ah, você me dá esse melão ou essa bandejinha de morango em troca de 5 abraços. A pessoa vai aceitar, o caixa no mercado vai aceitar ou vai rir da minha cara? Vai rir da minha cara, porque não existe troca, existe moeda, ok? Uma caixinha de morango custa 10 reais. Ou eu tenho 10 reais, ou eu tenho um crédito de 10 reais, um cartão de crédito, ou eu não tenho. E se eu não tenho, eu não levo, ok? Então, hoje tudo é movido no capital. Então, essa é uma das características do nosso sistema, do sistema brasileiro. Como que é a nossa política? A nossa política é uma política democrática. Demo vem de demos, da Grécia Antiga, lá atrás. Demos significa povo, significa todos. Então, o que é um regime democrático? O povo decide. Vocês não decidiram, vocês não votam, vocês não têm participação política, vocês têm, assim como eu também tenho. Então, apesar de elegermos representantes, esses representantes estão sendo eleitos pelas nossas vozes, ok? Então, democracia é o governo do povo, tudo bem? Mais uma característica para entender o nosso Brasil 2019. Somos divididos como? Como que é a nossa sociedade? Dividida em classes sociais. A classe social vem do quanto você tem de renda, do poder de compra. Então, é renda mais poder de compra. Então, eu tenho X reais de renda. Esse X de reais de renda me permite ter um poder de compra Y. Isso vai me caracterizar em determinada classe social. Classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, tá? Lembrando que a classe A é a classe que tem a maior renda
e o maior poder de compra, e a classe E, a que tem menor renda e menor poder de compra, tá? Podíamos continuar? A gente pode continuar, vamos continuar. Então, nós já temos economia capitalista, nós já temos política democrática ou democracia, nós já temos sociedade, classes sociais, dá para falar ainda da religião, como que funciona a nossa religião. Hoje no Brasil temos uma predominância, o que é predominância? Maioria de pessoas com uma fé cristã, ok? A questão do cristão, a questão de seguir a fé cristã vai influenciar na sociedade, na política e na economia? Sim, tudo influencia tudo, ok? As 4 características, elas vão se influenciar sempre. Tá aí a grande chave para a gente entender a sociologia, para a gente entender a sociedade. Eu preciso entender as caixinhas, porque as caixinhas juntam, formam um grupão, e esse grupão vai ter características próprias. Quer ver? Vou dar um exemplo diferente daqui. Se a gente trocar o Brasil pela Índia, em 2019, hoje, 25 de março, tá? O modo de produção vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo. Vamos para o sistema agora. Já vimos que o modo de produção é o mesmo. Como que funciona a política? É a mesma? Não. Ok? O sistema de eleição lá é totalmente diferente. E por que que é diferente? Porque a sociedade é diferente. Lá as pessoas não são divididas por classe social. Lá as pessoas são divididas por castas, é por nascimento. Então, se você nasce numa certa casta, você vai pertencer a essa casta o resto da sua vida. Lembra do Caminho das Índias, aquela novela antiga? Não é tão antiga, vai? Aquela novela que passou no passado na Globo, que tinha o Barruan, tá? Que ele era de uma casta muito inferior, a casta mais baixa, que é os Brahmins. Brahmins não, tô falando besteira. Os Dalit. A casta mais baixa, e ele se apaixona por quem? Ele se apaixona pela Maia, que é uma casta alta, e os pais da Maia não permitem o casamento exatamente por isso, tá? Então tá vendo como uma característica altera as outras e consecutivamente a religião é cristã? Não, não é cristã, é uma religião hindu, e é uma religião que fala, que aprova a questão das castas, assim como a religião católica, e em muitos momentos também aprova a questão das classes sociais. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, espero que com isso a gente consiga avançar e agora estudar as características das sociedades como minoria, como gênero, como exclusão, como desigualdade, como violência, e a gente vai ficar esse tempinho estudando todas essas características para depois a gente chegar nos famosos sociólogos, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Vou disponibilizar os slides para vocês, tá? E não se esqueçam, qualquer dúvida vem perguntar para mim, sem problema nenhum. Meus amores, se cuidem, cuidem da saúde mental principalmente. Se não tá podendo ficar na quarentena, se não tá podendo ficar recluso, se cuidem, lavem as mãos muito bem, ok? Evitem o contato, evitem relar no rosto. Chegou em casa? Lava a mão, troca de roupa, coloca a roupa para lavar. Vamos se cuidar, tá? Não vamos ouvir o nosso presidente, vamos mostrar para eles que nós temos consciência coletiva e que vai ficar tudo bem, ok? Um beijo para vocês, até sexta-feira. Sexta-feira tem filosofia, tá? E a gente vai se falando. Beijinho.